Olá, galera do sexto ano, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui de novo para conversarmos sobre o terceiro bloco de atividades online que serão direcionadas a vocês essa semana, tá bom? E o nosso bate-papo aqui será, nesse primeiro momento aqui da nossa conversa, dessas 4 primeiras questões que estão aí na sua folha de exercício, tá bom, gente? E algumas dessas questões são referentes a esse conto que está aí chamado O Coveiro. Né? A tia não vai ler com vocês, mas com certeza você já leu, e é um conto muito engraçado. Por quê? Porque ele quebra a nossa expectativa, quebra aquilo que a gente espera que o conto, da forma como o conto termine, né? A expectativa do leitor. Como é que ele quebra essa expectativa, professora? Porque o próprio nome fala, né, de um coveiro que cai, né, na cova que ele mesmo cavou. E o conto se torna engraçado porque ele, por uma situação aí, encontra um bêbado e ele espera que esse bêbado o socorra, só que esse bêbado pensa que ele estava morto e acaba, né, confundindo com um morto, quando na verdade o coveiro ele está vivíssimo da Silva, né? Então é por isso que o conto ele se torna um conto engraçado. Perfeito. Então vamos para a resolução das nossas questões, que são super fáceis. A princípio, uma parte delas irá tratar sobre elementos da narrativa. Lembra que é um assunto super fácil que nós vimos ainda nas nossas aulas presenciais. Primeira questão, por exemplo, ela vai falar sobre personagens. E ela pergunta assim: não é considerado personagem da história quem? O coveiro tem na história, o bêbado também. Acertou quem marcou a alternativa B, Milor Fernandes. O Milor Fernandes apenas escreveu o texto, tá bom, gente? Mas ele não participa. Perfeito? Segunda questão. Vamos lá para a nossa segunda questão. A segunda questão ela vai tratar sobre o espaço. É um outro elemento da narrativa, certo? A história acontece num buraco, né, cavado pelo coveiro, né, no portão do cemitério ou no cemitério? Acertou quem marcou o cemitério. Professor, e por que não é na cova? É claro que a gente precisa deixar bem evidente que no desenvolvimento da história, o foco, né, acaba se tornando o buraco. Mas o espaço em si, a história em si, como acontece na apresentação, logo lá nas primeiras linhas, o espaço apresentado é o cemitério, tá bom, gente? Então, quem marcou a alternativa C acertou. Tranquilo? Vamos para a terceira questão. E logo na terceira questão, quero logo tirar uma dúvida que possivelmente deva aparecer acerca dessa letra C aí, narrador intruso. Narrador intruso é um nome, na verdade um tipo, né? De narrador onisciente, que a gente não estudou, mas ele é considerado um narrador onisciente, tá bom, gente? Então, para não confundir a cabecinha de vocês, narrador intruso é um tipo de narrador onisciente, certo? Ele pergunta aí na terceira questão: qual o tipo de narrador da história? Acertou quem marcou a alternativa A, narrador observador. Por que ele é um narrador observador, professora? Porque ele não se prende a falar sobre os sentimentos, sobre opiniões dos personagens, né? Enfim, ele só simplesmente fala aquilo que ele está conseguindo ver ou aquilo que ele sabe ali no campo externo, não das emoções e nem dos sentimentos ou das opiniões. Perfeito, gente. Então, se você marcou a letra A, você acertou. Quarta questão diz assim: o momento em que o coveiro começou a cavar. Essa questão vai falar sobre esse momento que o coveiro começou a cavar e quando ele se deu conta, ele caiu na cova que ele mesmo cavou. Essa situação acontece no momento inicial, no desenvolvimento, no desfecho. Em que momento acontece da narrativa? Acertou quem marcou a situação inicial. Perfeito? Logo ali na apresentação da situação, na introdução da história. Então, se você marcou a letra A, você acertou. Bom,
Você deve ter reparado aí que na sua apostila tem 10 questões, tá bom? Então, como são 10 questões, a tia já vai logo conversar com você, aproveitar e conversar com você sobre a quinta questão, tá bom? A quinta questão já é um pouco diferente. Ela vai trabalhar sobre HQs, essas histórias em quadrinhos, os elementos, a construção, tudo bem? Essa HQ, ela traz, né, a Mafalda como a personagem central e a pergunta fala acerca do último quadrinho, quando a Mafalda, a personagem, utiliza, na verdade, as letras assim destacadas em negrito e todas em maiúsculas no último balão. E aí ele pergunta aqui nessa questão. No último quadrinho, o uso das letras maiúsculas e do uso da exclamação revelam que Mafalda ficou, lembra lá quando nós estudamos os elementos das HQs, que geralmente quando nós queremos expressar algum tipo de sentimento quando o personagem está bravo ou quando ele está exaltado, quando ele está assustado. Como a gente expressa isso nas HQs? Geralmente com os pontos de exclamação e também com as letras em maiúsculas, né? Ou em destaque com negrito. São estratégias que nós utilizamos para tornar ali aquela fala do personagem mais exclamativa, mais bravo, mais assustada. Tá bom? Então, a alternativa correta que você deveria marcar na quinta questão seria a letra D. A Mafalda, ela se apresenta nesse quadrinho bem indignada. Por quê? Na verdade, pai e filha não estão falando, estão falando do mesmo contexto, só que eles se referem a esse contexto de maneira diferente, né? O pai simplesmente está contando ali o passo a passo do desenvolvimento da plantinha, e a Mafalda já interpreta aquilo ali como uma história, né? E ela fica muito brava quando ele conta, né? Como é que a plantinha poderia terminar ali como uma planta grande, né? E ela fica muito brava porque ele, de certa forma, conta o final da história, no entendimento dela. Perfeito, gente? Então, por isso, a indignação da Mafalda. No mais, gente, qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários do vídeo que a gente esclarece para você. Beijos e até mais!